Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Como tem sido a semana de vocês? Hoje, na nossa videoaula de história, a gente vai falar sobre os governos gerais, tá? Só que antes de começar, como de costume, vou fazer a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma a presença de vocês assistindo aos vídeos e fazendo as atividades, pois isso é muito importante para te acompanhar vocês, tá bom? Então, vamos começar com a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então agora eu gostaria que vocês pegassem um livro de história e abrissem na página 41, onde a gente vai trabalhar com o sistema dos governos gerais, tá? Então vejam, devido ao fracasso do sistema das capitanias hereditárias, o rei acredita que é necessário que se venha para o Brasil um governador. E esse governador vai cuidar de todo aquele território. Vai ser chamado de governador geral. Então vamos começar aqui com a leitura do texto, onde eu vou fazendo algumas pontuações de acordo com o conteúdo, tá certo? Diante do fracasso das capitanias hereditárias, lembrando que eram 15 lotes que eram divididos que eram passados apenas de pai para filho, não podia ser vendido, não poderia ser dado para outra pessoa que não fosse o filho de um donatário, tá certo? Alguns donatários receberam mais do que apenas um lote, receberam 2 lotes de terra. E nem todos os donatários vieram aqui para o Brasil para cuidar do seu território, para cuidar da sua capitania. Muitos acharam melhor ficar em Portugal, pois era muito difícil vir para o Brasil para cuidar daquele lote de terra sem tantos recursos, porque se carecia de muito investimento. E eles não tinham todo o investimento que era necessário para cuidar daquele lote de terra. Sem falar que a comunicação com Portugal era muito difícil, então isso atrapalhava muito. Alguns territórios viviam em constante invasões, sejam indígenas ou seja de franceses, então isso dificultava muito o sistema de capitanias hereditárias, tá? E lembrando que só 2 capitanias prosperaram, a de São Vicente, tá, e a de Pernambuco. Então vamos continuar. O rei de Portugal passou a instalar o governo geral em 1549, que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas ao donatário. Como assim, tia Carla? O rei, ele doou. Ele deu aquelas terras aos donatários. Então, ele não podia tomar de volta para si. Dizer, essa terra é minha, você tem que me devolver. Ele doou. Então, por esse motivo, ele acaba por instituir o governo dos sistemas de governadores gerais. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima na colônia. Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governador-geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios. Então, vejam, o ouvidor-mor, ele era responsável para trabalhar junto com o governador-geral na ordem e na justiça para que as leis fossem cumpridas. O provedor-mor, ele era responsável por trabalhar com o dinheiro, aquele que ia cuidar das finanças daquele território. Ele era responsável por cuidar financeiramente. E o capitão-mor era responsável por defender o litoral, defender o território de possíveis invasões, coisa que acontecia constantemente. Os franceses invadiam muito, os holandeses invadiam muito. Então, era necessário que se tivesse alguém, algo para defender aquele território, tá? Todos que viviam na colônia
deveriam colaborar com o governador-geral nos seus 4 principais objetivos. Então, vamos observar aqui quais eram os objetivos. Defender a colônia dos invasores franceses. Os franceses eram um dos países que mais causava problemas à coroa de Portugal, porque eram os que mais invadiam, os que mais tinham interesse em invadir a terra e dominar aquele território. Combater os indígenas e sua resistência, porque os indígenas não se adaptavam ao sistema de escravidão, eles não se adaptavam a ter que obedecer a outro alguém, então eles resistiam muito, porque tinham que sair do seu território, se tornavam escravos, então isso eles não aceitavam. Então existiam muitas guerras, muitos combates entre indígenas e portugueses devido a isso. Manter o processo de ocupação, porque não é só você se fixar ali, você tem que manter, tem que cuidar da terra, você tem que literalmente ocupar, plantar raízes, se firmar naquele território, tá? Contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então, vejam, o governador-geral tinha como um dos objetivos explorar a colônia ao máximo. Por isso que eu falo que o pau-brasil foi explorado a seu máximo, para hoje a gente ter, de certa forma, extinção dessa árvore. O pau-brasil, porque no período colonial foi extremamente explorado. Então, tudo que Portugal poderia tirar do Brasil, ele tirava, que era a sua colônia, que ele podia explorar, ele explorava. Animais, pau-brasil, qualquer riqueza que ele pudesse extrair daqui, ele ia extrair, ele ia explorar até não sobrar mais nada. Os 3 primeiros governadores gerais foram os mais importantes. Não se teve só 3 governadores gerais. Existiram mais. Só que os mais importantes foram o primeiro governador geral, Tomé de Souza. Ele foi o primeiro. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início aos processos de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Como assim, gente? Vejam só, eu tenho que explicar para vocês alguns termos, alguns tópicos. Quando os governadores gerais vêm para cá, que eles trazem consigo, no caso, Tomé de Souza traz padres jesuítas, eles vêm com o objetivo de catequizar os índios, tá? De fazer os índios que eram considerados pagãos, porque não acreditavam no cristianismo, se tornarem cristãos. Então, por isso que os jesuítas vêm para cá, para a colônia, para catequizar os indígenas. E é muito interessante falar que existem 2 processos relacionados a isso, que a gente chama de missões. Missões da igreja, onde nessas missões os padres, os jesuítas, eles iam catequizar os indígenas e eles formavam acampamentos no território e ali marcava como uma missão de catequizar indígenas e missões de explorar o território, que eram feitos pelos portugueses, por bandeirantes, que eles iam explorar o território. Então tem essas 2 diferenças. As missões que eram propagadas pelos jesuítas, que tinham como principal característica catequizar os índios, e as missões que eram propagadas pelos portugueses, que tinham como principal alvo desbravar o território. Eu falo bandeirantes porque os bandeirantes em São Paulo, eles desbravaram todo o território que fazia parte de São Paulo. Então eu também coloco nessa classificação, tá certo? Além deles, Tomé de Souza trouxe 400 degregados. O que seriam degregados? Criminosos que tivessem cometido algum crime em Portugal e veio para colônias, para colonizar, veio para o Brasil para colonizar, né? Para fazer frente, ter uma população aqui no Brasil, já que em Portugal eles eram criminosos. E tinham de cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viver na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. A gente vê muito aqui, principalmente no território de Pernambuco, a questão da cana-de-açúcar, né? A gente vê muito. E a gente também vê muito em territórios como de Minas Gerais, a criação muito forte do gado. Em São Paulo também a gente tem uma criação forte de gado. Segundo o governador-geral,
Em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. Primeiro, não fez um bom governo e segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Porque vejam, Duarte da Costa veio para cá, para a colônia, para assumir o cargo de Tomé de Souza e ele trouxe junto com ele seu filho. E seu filho fez vários problemas na colônia que acabaram interferindo no governo do seu pai, que não foi um bom governo. Ele não conseguiu cumprir os 4 objetivos principais que um governador-geral tinha para conseguir se manter no posto. Foi no governo de Duarte Coelho Duarte da Costa, tá? Duarte Coelho era um dos donatários da capitania de Pernambuco. Duarte da Costa, que se teve as invasões francesas. Uma das invasões francesas. E o terceiro governador-geral, a gente tem Mendes Sá. Em 1558, Mendes Sá foi nomeado o novo governador-geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa. Com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degregados, muitos criminosos, muitas pessoas que foram expulsos de Portugal e não podiam viver mais em Portugal, então vinham para a colônia. Assim, Portugal ficava livre de seus criminosos. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravos. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, as entradas e as bandeiras. As entradas serviam para explorar, né? E os bandeirantes, além de explorar o território, também tinham como principal foco prisão dos indígenas, né? Escravizar os indígenas, capturar os indígenas. E as entradas eram organizadas pelo governo português. Já os bandeirantes eram organizadas por pessoas da colônia, por ricos burgueses da colônia, que além de conseguir capturar indígenas nessas entradas, nessas bandeiras em busca de maior território, eles desbravavam o território. Se dissessem que o limite era até determinado ponto, eles avançavam. Então, isso foi muito marcante dos bandeirantes, principalmente paulistanos. Eles avançavam o território que estava delimitado, eles iam além. A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português e, por esse motivo, respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, organizadas por particulares, não respeitavam o tratado. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, o ouro. E o ouro vai trazer muitos lucros para Portugal, vai gerar muitos problemas, muita competição. A região das Minas vai ficar muito conhecida por causa do ouro. E é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Mas para finalizar, o que eu queria falar com vocês, que esse sistema de governadores gerais serviu como uma fase de administração do território. Porque o rei de Portugal, ele não poderia tomar de volta aquelas terras que foram doadas. Ele não poderia pegar. Foi doada. Então, o que ele tem que fazer? Uma nova forma de governar, já que as capitanias hereditárias não deram certo. Então, ele vai procurar uma nova forma de governo. E essa nova forma de governo é na base dos governadores gerais. Então, a gente tem o primeiro, como foi falado, Tomé de Souza. Depois, Duarte da Costa. E depois, Mendes Sá. Lembrando que Duarte da Costa não fez um bom governo. Ele não conseguiu ter um bom governo da sua capitania hereditária, do seu governo geral.
tá? Ele não conseguiu ter. Porque um dos 4 principais motivos e funções do governador-geral, ele não conseguiu cumprir. Defender a colônia das invasões francesas. Combater indígenas e sua resistência, também não conseguiu. Manter o processo de ocupação e contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então, quando Mendes Sá vem para cá e assume, ele pega a colônia com franceses se apossando do território, constantes invasões, né, indígenas, resistência, e vale salientar que os franceses se aliaram aos indígenas. Isso fez com que eles conseguissem se fixar ali na colônia, porque os indígenas conheciam o território. Então aí foi mais fácil para eles. Vejam só. Vocês vão fazer para casa a página 42 e a página 43. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do que vocês vão fazer. No primeiro quesito da página 42, vocês vão fazer o seguinte. Complete. Após o fracasso das... O que foi que fracassou? Que fez com que o rei de Portugal criasse o regime de governo geral. Para reger e administrar o quê? O que é que ele estava querendo reger? A gente teve o sistema de capitanias hereditárias, que não deu certo. Depois, a gente teve o processo dos governos gerais para administrar a colônia. Então, pensem bem, juntem as dicas para responder essa questão. No segundo, faça a correspondência. Número 1, local da instalação do governo geral. Número 2, autoridade máxima da colônia. Número 3, dever dos donatários. Número 4, objetivo do governo geral. Fazer progredir a colonização. Bahia, governador geral. Obedecer e colaborar com o governador geral. Terceiro, escreva porque foi implementado um governo geral nas terras das colônias. Eu acabei de falar porque foi implementado. A gente sabe que o sistema de capitanias hereditárias não deu certo. Ele não deu certo. Então, o porquê foi implementado esse sistema de governador geral? Já está aí a resposta. Quarto quesito. Troque os códigos pelas palavras e responda com o nome de cada governador geral. Letra A. Combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro. Letra B. Chegou à colônia com 130 soldados e vários trabalhadores. Letra C. Trouxe com ele alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta. Quinto quesito. Substitua a letra pela anterior, de acordo com a ordem alfabética, e descubra o nome das cidades que surgiram com os governos gerais e que hoje têm grande valor no nosso desenvolvimento. Sexto. Pinte de azul o nome do governador-geral que fundou a cidade de Salvador. Foi Tomé de Souza? Foi Duarte da Costa ou foi Mendes Sá? Vocês vão pintar apenas aquele que fundou a cidade de Salvador. Sétimo, em cada item, escreva um objetivo da estrutura política e administrativa do governo geral. Veja, a gente tem 4, né? Tem 4 pontos aqui. Defender a colônia de possíveis invasões francesas, defender a colônia contra a resistência indígena, ocupar o território e o último, contribuir para a exploração de riquezas da colônia. Oitavo, os governadores gerais não trabalhavam sozinhos. Pesquise e escreva a função de cada cargo a seguir. Ouvidor-mão, responsável pela ordem e justiça, fazer cumprir as leis do rei de Portugal dentro da colônia, e que o governador-geral fosse respeitado. Provedor-mão, responsável pelas finanças, pela riqueza, pelo dinheiro na colônia. Capitão-mor, encarregado da defesa do litoral. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje de história. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito de falar sobre o Brasil colônia, falar um pouco sobre o passado do nosso país. E qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários da plataforma, que eu estou aqui sempre respondendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.
E um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo.